Os ônibus espaciais deixaram seus 30 anos de conquista escritos no céu e nos corações dos astronautas, americanos e pessoas internacionais que voaram neles. Acho que o ônibus espacial foi um dos veículos mais maravilhosos que já foram ao espaço ou que fizeram qualquer coisa. Os ônibus espaciais quebraram fronteiras de todos os tipos durante sua carreira, desde sucessos tecnológicos até mesmo refletir a evolução da sociedade, tanto americana quanto global, a cooperação internacional, que era comum, quando os ônibus se aproximavam do fim do seu trabalho, e era imprevisto quando o programa de ônibus espaciais começou. Tá? Os milhares de trabalhadores espaciais que prepararam fisicamente a frota para voar e aqueles que trabalhavam com problemas mentais meticulosos para poder calcular órbitas, encontros e além de inúmeras outras considerações, também compartilharam dos sucessos da espaçonave que serviu como carro-chefe da NASA por 3 décadas. A NASA ela construiu 5 ônibus espaciais para voos espaciais, todos eles nomeados para famosos navios de vela científicos e de exploração que deixaram sua marca no passado. A Columbia foi a primeira, depois a Challenger em 1983, a Discovery em 1984 e a Atlantis em 1985. A Endeavour estreou em 1992 e também um protótipo chamado de Enterprise foi construído e testado no ano de 1977. E todos eles foram construídos pela Rockwell International em Palmdale, Califórnia. O telescópio espacial Hubble da agência, e as sondas que estudaram Vênus, Júpiter e também o Sol de maneira inovadora, devem todo o seu sucesso justamente aos ônibus espaciais. Por exemplo, a manutenção do telescópio espacial Hubble foi uma das melhores realizações de ônibus espaciais, que voou ali em 3 missões espaciais que incluíram voo inaugural do Discovery. Então o que acontece? Eles salvaram o Hubble na primeira missão de manutenção, e o fato de termos estendido a vida do Hubble há tantos anos e as coisas que aprendemos com o Hubble e com outros telescópios lá em cima é simplesmente surpreendente nos dias de hoje. Então o ônibus espacial ele também forçou a NASA a se reexaminar depois que 2 naves espaciais, junto com as suas tripulações de astronautas, foram perdidas em acidentes. O Challenger se separou durante o lançamento em 28 de janeiro de 1986, quando vazou o escapamento de um foguete sólido queimado através da pele do tanque de combustível externo, 73 segundos depois do lançamento. E os 7 astronautas que estavam a bordo foram perdidos. Já a Columbia foi destruída durante a entrada em 1º de fevereiro de 2003, quando gases quentes de plasma penetraram no space frame do ônibus espacial através de um buraco na asa lateral esquerda, onde seus 7 astronautas também foram perdidos nesse acidente. E ambas as tragédias testaram a agência e suas equipes de transporte. Porém, mais missões se seguiram, em cada caso após uma introspecção exaustiva e extensa, de mudanças com a espaçonave, cronograma e também como a agência realizou todo o trabalho de transporte. Tá? Então, engenheiros e cientistas, eles ansiavam por anos por uma espaçonave reutilizável que pudesse colocar grandes cargas em órbita e poder trazê-las de volta se necessário. Então a espaçonave tripulada antes do ônibus espacial era grande o suficiente para poder conter os astronautas e suprimentos. E o único compartimento de carga, com 18 metros de comprimento, ele era grande o suficiente para conter um módulo de comando de serviço da Apollo, além de um módulo lunar.
Então, com 122 pés de comprimento e uma envergadura de 58 pés, um ônibus espacial era do tamanho de um DC-9, né? Que, embora pequeno para um avião de passageiros, isso era algo muito grande para uma espaçonave. Em vez de ultrapassar 3 astronautas, o ônibus transportava até 8 pessoas de uma só vez, né? Embora, né, 7 delas fossem o tamanho da tripulação mais frequente, né? E nem haviam limites para quem podia voar no ônibus espacial. O corpo de astronautas, que anteriormente tinha sido o domínio de pilotos de teste, tornou-se um lar muito mais confortável também para cientistas e educadores civis. Sally Ride se tornou a primeira mulher americana no espaço, isso na missão STS-7, em junho de 1983. E Guion Bluford se tornou o primeiro negro a voar no espaço 2 meses depois, na STS-8. Enquanto os marcos foram notados no início dos anos do ônibus espacial, diversas equipes rapidamente se tornaram a norma para um voo de transporte. Então, os ônibus espaciais entraram em órbita com a força de 3 motores principais e a ajuda substancial de um par de propulsores de foguete sólido, e os motores principais do ônibus espaciais, os mais eficientes já construídos, queimaram quantidades notáveis de propulsores de hidrogênio e oxigênio que precisam ser armazenados em um tanque de combustível externo que foi descartado quando o ônibus espacial alcançou a sua órbita. E também com as suas asas e controles semelhantes à de uma aeronave, os ônibus eles tinham a aparência, né, que os escritores de ficção científica imaginavam, né, que uma espaçonave deveria ter. Quando a Columbia decolou da plataforma de lançamento 39A no Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, isso em 12 de abril de 1981, ele tinha apenas um pequeno conjunto de instrumentos no seu compartimento de carga. Então a missão era um clássico voo de teste, né, que seria o quê? Entrar em órbita, garantir que a espaçonave funcione por alguns dias e depois retornar à Terra em segurança. Só que nenhum astronauta jamais retornou à órbita da Terra como um ônibus espacial, né? Que em asas, né, em vez de paraquedas, a Columbia ficava nos céus acima da Califórnia, a caminho da base de Edwards, perto de Los Angeles, aonde o veterano Gemini, né, e o astronauta da Apollo, John Young, estavam, né, na vara, né, quando o planador de 110 toneladas pousou e parou. Então a missão ela foi repetida 7 meses depois, quando a Columbia voltou ao espaço, conduziu mais experimentos de engenharia e voltou para casa. E foi a primeira vez que uma espaçonave fez mais de uma viagem em órbita. E cada missão ficou muito mais complicada, né? Na medida que a agência ganhou confiança na sua nova máquina e não demorou muito para que os ônibus fossem usados de maneiras que nenhuma outra espaçonave poderia igualar. Então, os astronautas usaram um compartimento de carga de 60 pés de comprimento do ônibus espacial, né? O braço robótico, que foi construído pelo Canadian, né? Como uma oficina em órbita, para poder consertar satélites encalhados ou até mesmo em extinção. E os satélites que não puderam ser consertados foram embalados no compartimento de carga e trazidos de volta à Terra para reforma, né, para que pudessem ser lançados novamente. E em abril de 1974, o STS-41C estabeleceu um alto padrão para missões de conserto quando o astronauta George Nelson voou sozinho usando um jato para satélite SolarMax e o conduziu de volta ao Challenger, onde o satélite estava consertado.
Quando o telescópio espacial Hubble da NASA revelou uma falha microscópica no seu espelho, os astronautas resgataram o observatório em dezembro de 1993, onde eles instalaram um conjunto de lentes corretivas que trouxeram clareza às imagens que continham e que reescreviam as regras do universo. Então, mais 4 missões de manutenção foram realizadas pelos astronautas para poder melhorar ali continuamente o observatório e prolongar sua vida útil. Então, laboratórios inteiros foram carregados no compartimento de carga para voos de 2 semanas, que viram, os astronautas experimentarem a falta de gravidade para poder testar inúmeras teorias. E John Young, que tinha voado 2 missões Gemini, fez 2 voos Apollo e caminhou na Lua antes de comandar a STS-1.